Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Confesso para os irmãos que eu estou nervosa. É uma correria, irmãos. A minha vida é uma correria. Não era, não. Eu achava que era, quando eu não tinha filhos. Achava que só trabalhar lá no centro da cidade era correria, e vinha para casa, minha mãe já tinha feito janta. Mas agora que é tudo eu, nossa, é muito difícil, hein? Mas para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha família e eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Então, é motivo de muita alegria estar aqui, mesmo na correria, mesmo ali com o Josué no colo, que ele está pesado, e aqui não podia dar ele para o Jonathan, porque o Jonathan estava aqui à frente, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. E se eu estou aqui, é porque Deus permitiu. Se meu esposo está aqui, é porque Deus permitiu. Então, eu louvo a Deus por tudo. Amém, irmãos? Eu agradeço o convite que o Lolo e a Luana me fizeram. Eu fico muito feliz pelo convite, porque trazer a palavra do Senhor é responsabilidade, e se Deus tocou neles para me chamar, é um sinal de que a minha caminhada com Deus está no caminho certo. Então, vocês são referências para a minha vida, eu amo a vida de vocês, eu oro por vocês, e muito obrigada. Tá? Eu vou estar lendo aqui, irmãos, sem demora, lá em Gênesis. Não sei se os irmãos vão achar, porque é um livro muito no meio da Bíblia. Lá em Gênesis 12, que diz por título, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que se coloquem de pé para estarmos do 1 ao 5. Amém. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. Amém, irmãos? Podem se assentar. Eu, quando estava em casa meditando nessa palavra, porque eu acho incrível que quando Deus ele quer falar conosco, para a gente passar para a igreja, primeiro ele fala conosco, irmãos. E às vezes eu fico pensando que, às vezes, a gente pensa assim, não, eu vou passar para a igreja, mas é Deus passando para a gente primeiro. E às vezes, irmãos, é muito difícil a gente receber algumas palavras, porque às vezes a gente acha que está tudo certinho e Deus fala, olha, você precisa mudar algumas coisas. Porque falar isso para a igreja, irmãos, às vezes é fácil. Mas quando Deus quer falar conosco primeiro, quando a gente está debaixo da graça de Deus, debaixo da... Obrigada, Paty. Quando a gente está debaixo da obediência de Deus, às vezes quando a gente acha que está fazendo tudo certo, aí vem Deus e fala, é assim. É muito difícil ouvir algumas coisas. Mas quando Deus me mostrou aqui sobre a história de Abrão, eu confesso para os irmãos que eu já conhecia a história, mas é incrível que sempre quando a gente vai ler uma história da Bíblia, parece que quando a gente lê, a gente fala, eu não tinha percebido isso, eu não tinha notado isso. E sempre que a gente lê, acontece algo diferente na nossa vida. Talvez porque a gente nunca está passando pelas mesmas coisas. Sempre estamos passando por coisas diferentes. Então, se eu ler Abrão hoje, eu vou ter uma visão sobre isso. Se eu ler daqui 15 dias, eu estarei passando por outras coisas. E Deus vai me falar sobre outras coisas. E eu separei 5 tópicos aqui sobre esse pequeno trecho que eu li. E a primeira pedrada, posso dizer pedrada no meu coração, mas uma pedrada com amor, foi sobre o primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui, irmãos, eu vi sobre a questão da renúncia.
sobre a questão de obedecer. Às vezes a gente acha que só obedecer é só fazer aquelas coisinhas que estão no nosso controle. Só que obedecer ao Senhor é renunciar às coisas. Adriele, mas renunciar o quê? Às vezes, a gente renuncia só aquilo que aos nossos olhos é necessário. Só que quando a gente serve ao Senhor de verdade, as renúncias, irmãos, precisam ser as renúncias que o Senhor ordena. Aí você pode dizer para mim, Adriele, mas que tipo de renúncia? Não sei. Aquela renúncia que está no teu coração aí, ó. Aquela renúncia que Deus tem te incomodado dia após dia. A renúncia que Abraão aqui fez foi seguir aquilo que o Senhor ordenou. Sair de onde estava para ir para um lugar que o Senhor iria mostrar. Quantos lugares Deus quer nos mostrar e às vezes por estarmos, irmão, com os olhos tapados, a gente não enxerga. É muito difícil. Porque aqui Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor. Às vezes a gente fala, poxa, Deus não fala comigo. Deus, ele fala sim. Deus, ele fala através da palavra, através da oração, através do louvor. Talvez você está querendo que Deus, ele chegue para você lá no seu quarto, lá, 00:30, sem dormir, você quer que Deus, ele apareça para você ali e fala, olha, é assim, assim, assim. Não, irmãos. Deus, ele possa ser que ele te incomode, sim, mas possa ser que no culto da semana passada, Deus tenha falado com você alguma coisa. Que entrou aqui, saiu aqui, nem chegou aqui. Só que quando Deus, ele disse para Abrão sair, Abrão saiu. Da onde Deus está querendo que você saia essa noite? Será de um meio de uma amizade? Será do meio da questão financeira que você pensa dia e noite que não vai conseguir pagar? Ou daquelas coisas que você pensa em comprar que Deus não quer que você compre. Ou às vezes essa renúncia, esse bloqueio de perdão emocional que está no teu coração, que você não consegue liberar um perdão. Às vezes é uma renúncia de uma questão lá atrás, ó, que foi passada para você, que as pessoas falam, ó, seu avô foi assim, seu pai foi assim, você é assim. Não, você não é assim. Então, talvez a renúncia, esse primeiro ponto que eu destaquei aqui, talvez essa renúncia a um perdão que você precisa liberar, irmãos. Porque Abrão aqui, quando ele ouviu a voz do Senhor e Deus ordenou, ele fez. Ele não questionou o Senhor. Ah, Deus, mas por que eu tenho que sair? Por que eu não posso levar isso? Ele fez, irmãos. Eu sei que é muito difícil para nós, eu digo por mim mesma, porque eu tinha, não tenho mais. Eu tinha um problema muito forte de liberar perdão para as pessoas. E foi um dia numa EBD aqui, a Jaque nem está aqui, mas através da vida da Jaque, de uma lição que ela lecionou para a gente lá em cima, a minha vida mudou, irmãos. Então, às vezes, tem coisas na sua vida que só vão acontecer se você verdadeiramente obedecer ao Senhor. Não pense você que obedecer ao Senhor é só sentar aqui no culto e prestar atenção e não fazer nada, irmãos. Não é bem assim que o Senhor quer. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou. Nós somos bem-aventurados por estarmos aqui. Você não saiu da sua casa num domingo, na correria, com seus filhos, à toa, para sentar aqui e amanhã começar uma segunda-feira normal. Não, não é normal, é diferente, porque você é escolhido por Deus. Você é um Abrão de Deus. Eu não sei o que Deus quer tratar na tua vida, mas comece a obedecer verdadeiramente o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele abençoa nossas vidas. E muitas das vezes Deus abençoa, porque nós oramos, a recompensa vem e nós esquecemos tudo o que Deus fez. Abrão tinha uma história. Ele tinha família. Ele era de um determinado lugar. Se a família dele tinha alguns costumes que quem serve ao Senhor não tinha, era algo entre ele e Deus, entre a família dele e Deus, mas ele deixou porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor.
E a Bíblia vai dizer aqui no 2º versículo: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Abraão é uma referência muito grande para nós. Ele é um exemplo de fé. Uma história que seria improvável. Talvez eu nem estaria aqui se não fosse Abraão. Você não estaria aqui, mas ele obedeceu, fez e estamos aqui. Claro que nós não vamos idolatrar ele, porque isso não está no contexto, mas ele obedeceu. E o segundo tópico é que Deus, ele tem uma grande obra. Ele tinha uma grande obra na vida de Abraão. Ele tem uma grande obra na minha vida. Ele tem uma grande obra na sua vida. E só vai se cumprir se você obedecer, se você se deixar ser sensível, ouvir, obedecer. É muito sério, irmãos, trazer a palavra do Senhor aqui. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu tiro por mim mesma. Eu já assisti muitos irmãos aqui ministrando a palavra do Senhor. Já assisti em outras igrejas que eu já fiz parte, até igrejas que eu visitei. E, às vezes, a gente olha para a pessoa que está ministrando e fala: poxa, que Deus continue usando essa pessoa. É uma pessoa que não tem vergonha, é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. Eu queria ser igual a essa pessoa. Mas por que você não é igual a essa pessoa? Cada um de nós somos seres diferentes. Mas nós falamos sobre o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que toca a minha vida é o mesmo Deus que pode tocar a sua vida, que pode instruir você, para você estar aqui um dia obedecendo e cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida. Então, Abraão, quando ele sai, ele ouve, ele obedece, Deus diz que tem uma grande obra. Irmãos, é uma história improvável. Eu não sei se todos os irmãos conhecem a história deste homem, mas é uma história improvável que só deu certo porque ele obedeceu. O terceiro tópico que eu achei interessante, que diz assim, o 3º versículo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a história de Abraão é linda. Nações. Não pense você que Abraão só obedeceu, cumpriu, viveu um pouquinho, porque ele não viveu um pouquinho, não. Ele viveu muito, mas ele viveu muito servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, pedindo uma promessa ao Senhor que era um filho. Eu fico imaginando quantos de nós a gente aceita Jesus, é incrível, porque eu, para a honra e glória do Senhor, eu nasci num lar evangélico. No meio do caminho, dei umas escorregadas, não tenho vergonha de assumir isso. Mas eu entendi que o Senhor precisa ser o centro da minha vida. O Senhor precisa estar no topo da minha vida. Talvez muitos irmãos aqui não são de lares cristãos desde o início da sua vida. Talvez aceitaram Jesus com 30, 20, 18, 40 anos, não sei. Daí, desde o momento que você aceita Jesus, algo novo começa no seu caminho. Não ache você que você perdeu tempo. Às vezes, o que você está vivendo em 3 anos de convertido é algo que um cristão nunca teve a intimidade de viver. Então, a intimidade que você tem com o Senhor depende de você. Ah, não, porque a Adriele tem 29 anos, desde berço é cristã. Às vezes, uma pessoa com 2 anos de convertida já viveu mais intimidade com o Senhor. Anos de ser crente, irmão, não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o teu coração diante ao Senhor. É a tua intimidade com o Senhor. É a tua busca, a tua obediência, o teu compromisso, a tua responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, irmãos, até pessoas próximas a mim, dizendo: não, eu tenho um coração bom, eu vou para o céu. Irmãos, não é bem assim que funciona, não. Ah, eu estou na igreja todo domingo, vou para o céu. Não, não é assim que funciona, não. Ah, eu escuto louvor o dia inteiro. Irmão, não é assim que funciona. É a sua intimidade com o Senhor. Semana passada, é uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos, mas não precisa me responder. Responde para Deus aí no seu coração. Semana passada, quantas vezes você dobrou o joelho na sua casa para falar com Deus?
Na sua casa, não é aqui na igreja. Quantas vezes? Ah, não deu tempo. Ah, eu estou na correria. Ah, minha vida mudou. Ah, eu trabalho muito, eu vou de ônibus. Ah, eu tenho os meus afazeres domésticos. Irmãos, se você tem afazer doméstico, foi porque Deus te deu um lar. Se você tem os seus compromissos no trabalho, foi porque Deus te deu um trabalho. Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas hoje em dia, eu digo por mim mesma, irmãos, porque eu sempre fui de um lar cristão, mas o meu pai e minha mãe, eles sempre me instruíram no caminho do Senhor, amém. Só que hoje eu tenho o meu lar com o meu esposo. E hoje eu ensino os meus filhos o caminho que devem andar. Para que lá na frente, quando eles estiverem a oportunidade de casar, de ter uma esposa, que eles vejam, poxa, minha mãe me ensinou isso. Poxa, minha mãe fazia isso. Isso eu não gostava muito, não. Mas a gente tem que instruir nossos filhos no caminho que devem andar. Aqui vai dizer, no versículo 3, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E ali serão benditas todas as famílias da terra. Sua família é bendita. Sua família é do Senhor. Abrão ali, a atitude dele deu frutos. Você é um fruto dali. Aí eu te pergunto, qual o fruto que você está dando? Você está dando frutos constantemente ou só domingo? Eu sei que, irmãos, às vezes é muito difícil estar aqui. Mas cada um tem um chamado. Cada um tem um propósito. E Deus, Ele capacita as pessoas. Meu Deus. Eu não sei, irmãos, de coração. Eu só sei que quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu recebi a oportunidade, o convite de ministrar a palavra do Senhor, eu senti algo muito forte da parte de Deus. Porque nós somos escolhidos. Quantas das vezes, irmãos, nós recebemos o convite de estar aqui e nós não aceitamos porque achamos que nós não somos capazes. Às vezes nós achamos que nós não vamos dar conta. Ah, não, porque eu não falo bem. Ah, não, porque eu não tenho tanto entendimento. Irmãos, aqui não é palco, aqui é casa do Senhor. Nós somos uma família, nós estamos ministrando para a família. Então, irmãos, quando Deus te dá o convite de ministrar a palavra, não rejeita, sabe por quê? Porque quando você chega no seu quarto e fala, Deus, me dá aquela bênção que eu tanto te pedi. Deus, Ele te dá. Deus, Ele te abençoa. E quando chega o momento de você falar daquilo que Deus fez, você não fala. Quando chega no momento de você mostrar os seus frutos, você se esconde. Eu fico pensando se Abrão ali, se ele fizesse mais ou menos o que Deus tinha dito, será que a história dele teria sido daquele jeito? Será que Deus ia abençoar a esposa dele do jeito que abençoou? Porque eu aprendi, irmãos, que quando você está no seu lar e você dobra o seu joelho para orar, as coisas mudam. As coisas, tudo que está errado, que você vê que está errado perante a Bíblia, as coisas acontecem. Mesmo que demore 1, 2, 3, 4, 5 anos, acontece. Então a sua oração, ela dá frutos. A sua busca contínua dá frutos. Então não negue quando Deus te dá uma oportunidade. Pede Deus para te capacitar. Porque Deus, Ele dá bênçãos. Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele nos capacita. Então, que você entenda, irmãos, que da mesma forma que Abrão, a história dele, ele tinha uma história lá atrás, antes de sair da onde Deus tinha pedido para ele sair. Quando ele sai, as coisas mudam, as promessas se cumprem. Deus abençoa gerações. Quem era estéril, Deus muda. Eu não sei aquilo que é estéril na tua vida essa noite.
Ah, Adriele, a minha família está estéril. Ah, Adriele, o perdão que eu quero dar está estéril. Eu não sei o que está estéril na sua vida. Se é o seu ministério que está estéril, eu não sei, irmãos. Mas comece a entender que vai dar frutos sim. Basta você entender que quem anda com Cristo é diferente. Nós não podemos, irmãos, nos igualar às pessoas lá fora. Eu fico imaginando, eu acredito que a maioria aqui sabe o que aconteceu com Abraão lá na frente. Quando Deus ele te entrega uma promessa, a gente busca tanto por uma promessa, e Deus dá a promessa, e se Deus pede a promessa para a gente de volta, eu acredito que muitos de nós não daria para Deus. Ah, porque Deus me deu, Adriele, olha, eu te dei essa promessa, agora me devolve ela. Será que nós devolveríamos para Deus aquilo que Ele nos deu? Eu acho que muitas das vezes nós não faríamos isso. Mas ser cristão, irmão, ser filho de Deus, é entender que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Então, que a gente possa ficar sensível para ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, entender que vai ter que ter mudanças, vai ter que ter renúncias, sim, vai dar frutos, sim. Adriele, mas às vezes os frutos não estão muito bons. Irmãos, às vezes a gente acha que caminhar com Deus é porque daqui para frente vai dar tudo certo. Caminhar com Deus é entender que vamos passar por dificuldades, sim. Vamos passar por provações, sim. Mas que a gente abrace ao Senhor mesmo chorando. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, a gente sabe que mesmo doendo, a gente tem um Deus. Que ser cristão não é ser perfeito, ser cristão é ser filho de Deus. No versículo 4 vai dizer, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele, e Ló foi com ele, e era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus, Ele escolhe as pessoas de acordo com o nosso coração para com Deus. Às vezes a gente pensa assim, Adriele, já passou da hora de eu fazer isso, eu não posso mais fazer isso, não me cabe mais fazer isso, eu já estou numa idade que não cabe mais fazer. Irmãos, eu não sei qual é a idade que você tem, só sei que Deus ele te escolheu. Se Ele te escolheu, quem sou eu para falar para você não fazer? Hoje em dia, eu fico vendo muitas pessoas falando, poxa, você tem 29 anos, no seu tempo, se eu tivesse a sua idade, eu faria muitas coisas. E eu não fiz. Sabe o que acontece? A gente espera o tempo passar. A gente espera as coisas acontecerem para dizer, poxa, eu com 25 anos podia ter feito isso. Eu com 25 anos poderia ter viajado. Não importa a idade que você tem, não importa a condição financeira que você tem, não importa o teu histórico familiar, não importa, Deus te escolheu. Para Deus não tem impossível, para Deus não tem bloqueio. Deus ele entra onde a gente acha que Ele não entra. Onde a gente não consegue, Deus já está lá. Então, é forte porque diz que Abrão, ele foi. Meu Deus. Jesus. Ele foi, irmãos. E a partir dessa ação dele, tudo mudou. Eu não sei para onde você tem que ir, eu não sei aonde Deus está palestrando no teu coração. Só vai, irmãos. Se Deus te direcionou, vai. Se Deus te direcionou, fala. Não espera as coisas acontecerem para dar tudo errado e você falar, poxa, Deus me avisou e eu não fiz. Deus me falou e eu não fui. Vai, irmãos. Não espera.
Aqui no 5 vai dizer, e tomou Abraão a Sarai sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. Quando ele foi, irmãos, eu só consigo ver um sentimento dele para com Deus. Ele amava Deus. Será que nós, hoje, podemos dizer com toda a convicção que nós amamos ao Senhor? Porque amar ao Senhor é negar-se a si mesmo. Ou será que a gente ama a Deus só às vezes? Eu amo Deus às vezes. A gente tem que amar a Deus de coração, irmãos, em espírito e em verdade. Nós somos a geração eleita do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito, de falar do amor de Deus. Abraão, quando ele sai, ele obedece lá na frente, que a promessa se cumpre depois de anos, porque a esposa dele era estéril, e ela deu filho para ele. A Bíblia vai dizer que a geração foi bendita, irmãos. O improvável aconteceu, e de geração em geração, o improvável foi acontecendo, porque Deus estava ali. Quantos improváveis já aconteceu na sua vida e às vezes você nem entendeu que foi Deus e foi Deus? Quantos improváveis ainda vão acontecer na tua vida e você vai entender que é Deus? Eu falo para os irmãos, eu tenho 29 anos. Em algum momento da minha vida, eu achei que eu sobreviveria sem Deus. Aquele momento em que jovem começa a trabalhar, sabe? Que começa a ter dinheiro e acha que não depende dos pais para nada. Aquele momento, irmãos, que jovem começa a ganhar um salário e acha, não, porque agora eu consigo fazer todas as coisas. Compra aquilo, começa em amizades que Deus não está ali. E você está ali no meio daquela amizade e Deus fala de mim para ela. Aí você vai falar, não vou falar não, porque se eu falar, ela vai parar de falar comigo. E Deus fala de mim, eu quero salvar a família dela, a tua atitude vai ajudá-la. E você fala, não vou falar não, porque ela vai parar de falar comigo. Aquele momento, irmãos, que eu achava que eu era a dona da minha vida. Nasci num lar cristão, meus pais me ensinaram o caminho que eu deveria andar, eu andei. Quando eu achei que eu estava lá, dona do meu próprio nariz, falei, até aqui Deus vai. E foi incrível que as coisas começaram a acontecer dando tudo errado. E eu falava, não é possível. O que está acontecendo, Deus? Por que está dando errado? Mas o que aconteceu? Eu achei, irmãos, que eu conseguiria viver sem Deus. Só que quando eu aceitei a Jesus, porque eu nasci num lar cristão, mas chegou no momento que eu me batizei, e eu entendi que Deus é o centro da minha vida, quando no meio do caminho eu deslizei, eu falei, poxa, meus pais me ensinaram o caminho direitinho, olha a vergonha que eu estou fazendo. Eu fico imaginando quanto deve ser doloroso, eu crio os meus filhos na presença do Senhor. Eu fico imaginando como deve ser doloroso para uns pais criar o filho no caminho que o Senhor ensinou, e no meio do caminho o filho vai e sai. Só que eu tenho certeza, irmãos, que a minha mãe orava por mim. Eu tenho certeza que o meu pai orava por mim. Então, irmãos, que você entenda que você pode até ter um pai e uma mãe aqui, um avô, uma avó, mas você tem um Deus, você tem um pai lá em cima. Então, irmãos, se Deus pedir para você sair, sai. Adriele, mas eu aceitei Jesus e está difícil de se desgarrar de algumas coisas. Você aceitou Jesus. Busca Ele.
porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E não ache que só porque você entregou o teu caminho ao Senhor, que daqui vai ser tudo correto, tudo flores, tudo... Vai ter dificuldades, sim. Vai ter alguns aborrecimentos, sim, porque nós estamos nessa terra. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, entenda você que vai ter dificuldade, sim, perseguição, sim, mas o teu Deus te sustenta. Então, entenda que você está aqui nesta noite, foi porque Deus te escolheu. Eu falei na quarta-feira que, quando virou o ano, eu cheguei para Deus e falei que eu queria ter um compromisso diferente, de estar na casa de Deus de verdade, de buscar, de todos os convites que me fizerem, eu aceitar. Sabe por quê, irmãos? Porque nem se compara ao que Deus já fez por mim. Eu estar aqui hoje, irmãos, nem se compara ao que Deus fez por mim, para eu estar aqui. Deus me deu uma família, irmãos. Deus permitiu que eu gerasse filhos. Então, irmãos, eu posso estar na casa do Senhor todos os dias, até o meu último dia aqui, que ainda assim não vai se comparar a tudo que Deus já fez e vai fazer na minha vida. Então, não esteja aqui somente por estar. Esteja aqui para entender que só Deus é na tua vida. Porque da mesma forma que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Ele pode mudar a tua história. O teu comportamento, tua conduta, os teus vícios. Não sei eu quais vícios que você tem nesta noite. Às vezes são coisas que só está entre você e Deus. Eu não sei quais são os bloqueios emocionais que você tem, não sei, Deus sabe. Mas Deus trabalha, Deus muda. Deus muda tudo, irmãos. Aleluia, Jesus. Ama o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor com toda a vontade. Comece algo diferente. Eu sei que a gente já está em fevereiro. Mas chega em casa hoje, ora ao Senhor e fala: Deus, eu vou ser outra pessoa. Da mesma forma que o Senhor mudou a história de Abrão, mudou o nome, deu filhos para ele. Independente da situação, muda a minha vida. Me faz diferente, me incomoda o que eu estou errando. Se você não sabe o que você está errando, pede Deus para te dar visão. Deus, me incomoda. Se é uma palavra que eu tenho falado, porque eu aprendi que quando a gente convive muito com uma pessoa, às vezes dentro da empresa mesmo, as pessoas têm uma conduta e a gente sem querer ali acaba pegando umas manias. Só que a nossa mania, irmãos, a nossa conduta tem que estar aqui, ó, na palavra. Eu fico imaginando Jesus no tempo que nós estamos hoje aqui na terra, irmãos. A gente chegando para Jesus, falando com Jesus de qualquer maneira. Às vezes a gente está lá na escola, na faculdade, não sei, às vezes no meio familiar, a gente falando com as pessoas cheio de gíria, ouvindo qualquer música, copiando coisas do mundo. E às vezes a gente está aqui falando com Jesus de qualquer maneira. Ah, não, Jesus, porque tem que ser assim e tal. Não é assim que funciona, irmãos. Jesus é a nossa referência, o nosso exemplo. Nós precisamos seguir em verdade, mudar o comportamento, as atitudes, ter um posicionamento de crente de verdade. Então, quando Deus falou essa palavra no meu coração sobre obediência, sobre entender, fazer renúncias, foi primeiro para mim, porque eu lá em casa, sentada na minha cozinha, lendo isso, teve uma hora, irmãos, que eu fechei meu olho e falei: Jesus, o que eu tenho que renunciar? O que está acontecendo? E eu sou uma pessoa, irmãos, que sou muito sentimental. É incrível, irmãos. A minha mãe, ela costuma falar que a minha mãe era meia estourada às vezes. Quem conhece minha mãe? E a minha irmã é assim. Mas eu sou meia molenga. Eu sou chorona. Se a pessoa vem arrumar tumulto, eu choro. Eu sou assim, irmãos. Não consigo. Se a pessoa vem debater comigo, eu começo a chorar. E eu falei: Deus,
que eu continue sendo assim. Porque eu posso chorar, mas quando eu chego em casa eu falo, Deus, abençoa aquela pessoa. Deus, não importa o que aconteceu, abençoa aquela pessoa. Incomoda ela, eu não sei o problema que ela está passando, não sei por que está falando assim comigo. O Senhor conhece, então muda a situação daquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero que nada me tire do centro da vontade de Deus. Uma certa vez, eu passei por um problema muito sério. E a pessoa que estava nesse problema comigo, na verdade era uma situação comigo e uma pessoa, e essa pessoa falou coisas comigo que eu não merecia ouvir. Eu falo de coração, Deus conhece meu coração. Eu não merecia ouvir aquilo, não merecia passar por isso, não merecia ter saído daquele local por conta disso. E o filho dessa pessoa, depois de alguns meses, veio se acidentar. E quando eu soube, irmãos, eu acredito que se fosse outra pessoa, ia falar, tá vendo? Falou mal de mim e que Deus fez. Não. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, não faz isso, por favor. Não leva o filho dela, não. Deus, não leva, por favor, não leva. Deus, se é um tratar com ela, tudo bem, Deus, mas se for possível, Pai, se for possível, abençoa o filho dela, não tira o filho dela não, por favor, Senhor. Eu perdoo ela, independente do que ela tenha feito comigo. Eu perdoo, Senhor. Irmãos, passou uma semana, essa pessoa veio a mim e falou assim, Adriele, olha só, eu queria te pedir perdão. Eu falei, por quê? Pelo que eu te falei. O meu filho se acidentou, Adriele. Eu não sei se os irmãos estão crendo no que eu estou falando, mas é de verdade. O meu filho se acidentou, Adriele. Eu não sei se você sabe, mas a gente estava orando lá e Deus falou que tu estava orando por ele. Então eu te peço perdão, Adriele, porque você poderia ter virado as costas e você está orando pelo meu filho. Então, irmãos, eu não sei qual é o bloqueio que você está vivendo. Entenda que obedecer ao Senhor é fazer renúncias. Obedecer ao Senhor é cumprir o que Deus falou. Obedecer ao Senhor é ser imagem e semelhança de Jesus. Obedecer ao Senhor é entender que vai dar frutos. Obedecer ao Senhor é entender que vai ter dificuldade, sim. Vai passar por umas turbulências, sim. Mas é saber que lá no final a gente vai estar com Deus. Obedecer ao Senhor é entender que a tua casa serve ao Senhor. Essa semana que passou, meu filho está estudando. E essa semana passou a situação do carnaval. E o meu filho, um dia antes, começou a chorar na escola. E me ligaram para me buscar ele, e eu busquei. E quando eu cheguei lá, a moça falou, Caleb, não fica triste não, porque amanhã tem bloquinho de carnaval. Vai ser muito bom. Então, você chorou aqui, mas amanhã vai ter festa. Eu cheguei em casa e falei, vai ter festa, mas o meu filho não vai. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sabe o que é carnaval. Eu sei quem é Deus. Minha família serve a Deus. Eu não levei. Sabe por quê? Porque eu em casa estou ensinando meu filho o caminho que ele deve andar. E acontece de ir para a escola ou ter amigos que fazem isso. Só que a minha casa é diferente. Os meus filhos são diferentes. Os meus filhos não são melhores, são diferentes. Então eu não mandei. Sabe por que eu não mandei? Porque o meu filho ia começar a achar que aquilo ali era o normal, que aquilo ali era o que tinha que ser, e não era. A gente passeando com o Caleb, ele viu uma máscara no shopping e falou, olha lá, mamãe, o carnaval. Eu falei, a máscara. Não, mamãe, é o carnaval. Eu falei, a máscara. Se eu mando meu filho, no outro ano ele ia querer ir de novo. Ele tem 3 anos. Se eu mostro para ele que é normal,
que é normal se fantasiar na data de carnaval, ele achar isso normal. Eu não quero que ele entenda, eu não quero que ele ache que o meu Deus é um Deus chato. Não, o meu Deus é um Deus de bênçãos. Eu tenho que plantar semente no coração dele constantemente. Seja carnaval, seja festa junina, seja outras datas, seja Halloween. O meu lar é diferente. Então, se Deus pede, eu obedeço. Se Deus fala, eu escuto. Então, irmãos, que a gente seja sensível à voz do Espírito Santo e entenda que o nosso lar é um lar de adoração, a nossa casa é uma casa cristã, é um lar cristão. Não espera as coisas acontecerem para você achar que deu errado. E entenda que vai dar frutos. Mesmo estando demorando, mesmo que passe 15, 20 anos, vai dar frutos. Independente do que está estéril na sua vida. Porque a tua casa será uma bênção, da mesma forma que a casa de Abraão foi uma bênção, deu frutos, levou nações e nações, a sua casa vai dar frutos, seja numa palavra, numa conduta, numa oração, num jejum, vai dar frutos sim. Claro que Deus não vai mudar meu nome. Confesso para os irmãos que eu nem gosto do meu nome, mas que Deus mude cada dia mais a minha conduta. Que eu entenda que a imagem do Senhor tem que ser um reflexo para mim, um espelho para mim. Algo que eu tenha que me espelhar dia a dia. Que você, infelizmente, que você perca amigos. Se os seus amigos te afastam do Senhor e não querem ouvir você falar de Jesus, que você perca amigos sim. Claro que sem ser melhor do que ninguém, você não é melhor. Mas que você se afaste. Adriele, mas é só de vez em quando. Não, mas não é de vez em quando. Aí Deus volta no de vez em quando, ou acontece algo com você no de vez em quando, e no de vez em quando você fica. Ou acontece algo com você inesperado e já era. Obedeça. Amém, irmãos? Amém. Que essa noite, que você saia desse culto diferente. Que a sua segunda-feira seja diferente. Porque Deus é o Deus da tua vida. Que a tua história seja uma história diferente. Que a promessa venha se cumprir, mesmo que tenha que entregar a promessa para o Senhor novamente. Quando você chegar lá diante de Deus e falar assim, Deus falar assim, Adriele, e aí, quais frutos que você deu? Ih, Deus, aquele fruto lá. Não, Adriele, aquele fruto não. Que fruto você deu? O que você fez? Que você possa chegar ao Senhor e ter intimidade, com respeito, com amor. Deus, olha, eu fiz isso, Senhor. Porque Deus, Ele vê tudo o tempo inteiro. Que a tua imagem seja espelho para outras pessoas. Não como idolatria, mas como respeito. Que as pessoas olham para o seu lar e falam, aquele lar ali é diferente. Aquela mulher é diferente, aquela mãe é diferente, aquele pai é diferente, aquele esposo é diferente. Não seja igual a todos, seja diferente. Para que Deus mude sua história, para que Deus cumpra as promessas. Mesmo que você tenha que abandonar talvez uma idolatria, abandonar talvez um vício, uma dificuldade, um medo, uma arrogância. Que Deus mude o teu coração. E que você se sinta renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Que a mesma Adriele que está aqui hoje, com o coração aberto para o Senhor, voltado para o Senhor, seja a mesma Adriele daqui 30 dias. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado. E eu gostaria de dizer que eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Quando eu e o Jonathan, a gente decidiu voltar para cá, a gente orou e pediu a Deus direção. E, não sei se os irmãos sabem, mas eu era da Assembleia, eu fui criada na Assembleia. E depois eu vim para cá. Encontrei o Jonathan, roubei o Jonathan para mim, aí fui para outra denominação e voltei para cá. E eu confesso para os irmãos que de todas as denominações que eu já passei, não criticando, porque eu aprendi muitas coisas e eu louvo a Deus por isso. Mas eu aprendi a palavra aqui nessa igreja de uma forma diferente. E foi incrível, porque eu passo para os meus filhos tudo que eu aprendo aqui.
E aqui a gente aprende sobre Deus, sobre Jesus. Aqui é intimidade com Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, do pastor, da Rose, da Sara, porque vocês são uma família de referência para mim. Que Deus continue abençoando essa igreja, essa obra, os jovens, que venha crescer mais e mais, que venha dar muitos frutos. Porque tudo o que perdido foi não se compara ao que vai acontecer, o que há de vir. Eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade.